Salmos de número 103. Salmos de número 103. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração? Aleluia. Amém. Você veio nessa expectativa de ouvir o Senhor falar? Se você veio desejoso para ouvir a voz do Senhor, eu quero tomar posse daquele verso, né? Que o Senhor realize o desejo dos nossos corações. Amém? Salmo de número 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, todo o meu ser, o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus, e não te esqueça de nenhum dos seus. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas e seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente para quê? Volta aí. Paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Amém? Como estamos finalizando o mês, que está como tema gratidão, né? Eu estava orando ao Senhor e pedindo para que o Senhor concedesse uma palavra para essa noite e também para essa tarde, visto que o pastor falou que eu ia ministrar os dois horários, né? Eu fiquei, meu Jesus, me ajuda. E veio esse tema, expressões de gratidão, personificação, expressão, gratidão. E creio que hoje, à noite, é um momento oportuno para todos nós expressarmos, seja por meio de palavras ou ações, o quanto somos gratos ao Senhor. Eu digo que às vezes nós esquecemos de alguns benefícios que o Senhor tem nos feito. Eu digo benefícios que são importantes para que a gente possa viver de fato uma vida alicerçada e contínua em respeito à gratidão. Se eu fosse perguntar aqui qual motivo você tem para ser grato, eu acredito que teria muitos motivos, né? Algumas pessoas que aqui se encontram teriam motivo de sua família, de sua casa, de seu trabalho. Por que você é grato a Deus? Vamos listar aqui. Pelo que você é grato ao Senhor? Eu sou grato pelo trabalho, pela família, pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela casa que Ele me deu, e assim vai. Mas o salmista nos traz, irmãos, expressões de gratidão que não podemos esquecer, manifestações de uma vida grata ao Senhor. E nessa noite eu quero pontuar sobre isso. Mas o que é gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é sobre agradecer, mas também sobre aprender a apreciar os bons momentos, saber entender a importância dos pequenos gestos. E parece que é isso que o salmista quer que seja preservado em sua memória. Pois no Salmo de número 103, onde lemos, o salmista disse que queria que a alma dele não se esquecesse. Bendiz a minha alma ao Senhor
e não se esqueça. Novamente ele fala: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E nessa noite eu quero falar sobre 3 benefícios, sermos gratos por 3 benefícios, e esses 3 benefícios eu acredito que vai impactar a sua vida, porque eu estou trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Como fiz à tarde, vou pedir para você fazer também agora à noite, se possível. Puxa o seu ar aí. Puxa mesmo, puxa o seu ar. Solta o ar agora. Aí se cumpre aquilo que o salmista disse, né? Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Se eu, você, nós temos possibilidade de segurar o ar, sabe, soltá-lo, de esse fôlego que nós respiramos, então nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E eu quero pontuar aqui, começando com grato pela substituição. Guarda isso daí, tá? Grato pela substituição, grato pelo perdão dos pecados, grato por ser amado. Você vai memorizar isso? Não esquece desses 3 pontos, tá? Não deixe a sua mente ficar dividida, vagando. Jesus disse uma coisa interessante, irmãos, quando foi explicar a parábola do semeador em Mateus 13. Antes de começar no verso de número 18, 19, 20, 21, 22 e 23, a explicar a parábola do semeador, no verso 9 Jesus disse assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. E é importante que você ouça nessa noite, para que você memorize. Então vamos lá, ó, substituição, ou grato pela substituição, grato pelo perdão dos pecados e grato por ser amado. Para compreender o caráter substitutivo da expiação realizada por Cristo, primeiro se faz necessário destacar que a desobediência de Adão, a determinação de Deus dada lá no Éden, é a causa da queda e condenação de toda a humanidade à perdição. No Éden foi estabelecida uma lei por Deus, né? E olha, a gente vai ver um texto aqui que vai se encaixar muito bem. Coloca para mim, por gentileza, Romanos 5:12. Romanos, capítulo de número 5 e o verso de número 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos, quando Deus criou Adão no jardim, Deus estabeleceu uma lei no jardim. Deus disse a Adão que ele não poderia comer de uma das árvores do jardim. Poderia comer de todas, mas tinha uma que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Essa é uma lei estabelecida no jardim a Adão. A consequência da quebra da lei seria: certamente morrerás. Se Adão infringisse a lei, não cumprisse a lei, aí Adão chegaria a morrer. É claro que eu quero pontuar aqui, ó, que a morte não veio sobre a vida de Adão e de Eva pelo fato deles terem comido do fruto da árvore. Não era o fruto da árvore que continha a vida, irmãos. Às vezes a gente pensa: Adão e Eva comeram do fruto e morreram. A morte veio pela rejeição da palavra, pela rejeição da ordem de Deus. Como disse à tarde, a vida está contida na palavra, não no fruto. Jesus disse em João 6,63 que a carne não serve para nada, mas as suas palavras são espírito e vida. Jesus estava dizendo isso em um discurso, enquanto as pessoas, é claro, estavam procurando alimento, e Jesus, quando disse isso foi muito duro de receber. Jesus dizendo que a carne dele era comida, era alimento. Todo mundo que ouviu aquilo ficou horrorizado, disse: não, vamos embora, está difícil suportar. E Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quando o povo começou a sair, Jesus olhou para os discípulos e disse: se vocês quiserem ir, podem ir também. Só que Pedro, como tinha ouvido Jesus falar isso, Pedro disse no verso de número 68: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida?
Então, a vida não está contida no alimento, mas na palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar a vida. E a vida eterna, quando Adão e Eva decidiram rejeitar aquilo que Deus disse, e é tão tremendo isso, irmãos. Eu estava falando hoje, escuta o que eu vou te dizer aqui, olha. É engraçado que Paulo, em Romanos 5,12, diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos. Mas se a gente pararmos para meditarmos um pouco, raciocinar aqui, não tinha dois no jardim? Tinha Adão e tinha Eva. E Paulo diz que por meio de um só homem entrou o pecado. O pecado veio à morte e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. A verdade é que Eva, quando comeu do fruto, os olhos dela não se abriram. Até então estava tudo normal. Mas quando Adão comeu, Adão, que é a representação da humanidade, é o cabeça da criação, aí tudo que estava sujeito à autoridade de Adão caiu juntamente com Adão. Pela desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Romanos 5,19, coloca para mim por gentileza, Romanos 5,19, a parte de número A, vamos ver se é isso mesmo. Romanos 5,19, sendo assim, como por meio da desobediência de quem? De um só, muitos se tornaram, a primeira parte, pela desobediência de Adão, todas as coisas que estavam sujeitas à sua autoridade, também ficaram sujeitas ao pecado e à morte. Daí em diante, não tinha um justo sequer. O homem cada dia mais ia a passos largos distante de Deus, e é claro que havia necessidade do homem retornar. Irmãos, não tem morte pior do que a separação de Deus. A grande preocupação não é o corpo, irmãos, que veio do pó e vai tornar para o pó, mas é o seu espírito eternamente separado de Deus. Esse é o problema da morte espiritual, que é a separação eterna. O homem estava separado eternamente e precisava retornar para Deus, mas ninguém da descendência que nasceu a partir de Adão conseguiria resolver esse problema, voltar à paz, estabelecer a união, porque todos nasceram em pecado. Quando eu falo isso, eu estou falando referente à natureza inclinada a isso. A nossa natureza humana é inclinada ao pecado por causa da queda de Adão. Então não foi só Adão que errou, todos nós também erramos, porque não conseguimos cumprir as exigências de Deus. Aí o que é que Deus fez? Já tem um plano. Era necessário que viesse outra pessoa como Adão antes da queda. Alguém que se identificasse com ele. Alguém que nascesse sem pecado. E em Gênesis 1, Adão, quando foi gerado, ele foi gerado por causa do sopro do Espírito. O Espírito soprou na sua narina e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7, né? Então precisava um homem também ser gerado pelo Espírito. E o que é que Deus fez? Encontrou uma virgem. E como eu disse, olha, escuta o que eu vou dizer aqui. Isso daqui é uma coisa só para a gente poder compreender, tá? Nós somos do pó e do pó. Adão não foi feito do pó da terra? E o Espírito soprou, dando forma a Adão. Então é como se Maria também fosse essa terra, entendeu? Porque ela veio do pó da terra. E o que Deus fez? Ó, vou soprar o Espírito, vou soprar e vai vir fôlego de vida do ventre dela. Não precisava se relacionar. Vai vir outro, assim como Adão. Então Deus já havia projetado, porque Adão era a figura daquele que havia de vir. Romanos 5,14. Romanos 5,14, coloca aí para mim por gentileza. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, à semelhança à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração ou uma figura daquele que havia de vir.
Adão é a figura, Cristo é a realidade. Adão era uma sombra, Cristo é a existência. Cristo foi introduzido como último Adão. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso número 45. Coloca para mim, por gentileza. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último, o que, irmãos? Eu gosto do termo, da palavra aqui. Tem umas que coloca o segundo, mas o segundo dá espaço para um terceiro. Aí quebra, porque se tem um terceiro, vai ter um quarto, vai ter um quinto, vai ter um sexto e assim por diante. Mas tendo o último, é porque não tem mais? O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último, que é o Cristo, e não tem ninguém após ele, porque ele foi feito, ou todas as coisas foram feitas por ele, para ele, dele. Então olha, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Jesus foi introduzido no mundo como o último Adão. Aí entra a possibilidade da substituição. Ninguém conseguia resolver esse problema, e Deus disse: não, vai vir o último Adão. Veio o último Adão, e o último Adão entrou como substituto. O que é que o último Adão fez, irmãos? Coloca para mim em 2 Coríntios 5, 21, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21. Olha o que diz, irmãos. Deus fez daquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado, irmãos? Jesus, que nasceu sem pecado. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos. Olha o substituto, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado ou não tinha pecado, Deus fez oferta para o pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos, ou fossemos feitos justiça de Deus. Cristo é o substituto. Ele entra, irmãos, para ser punido, receber o juízo em nosso lugar. Olha o que Paulo disse em Romanos 4, 25. Vamos ver o que Paulo disse em Romanos 4, 25, irmãos. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. A parte A, depois a gente vai para a parte B. Mas na parte A, Paulo deixou claro: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Ele é o substituto. Em Gálatas 3,13, Paulo deixou bem claro também. Vamos ver o que Paulo disse em Gálatas 3,13, irmãos. Olha o que Paulo disse: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Ô irmãos, nós vamos lá, em nosso. Diga para o seu irmão que está aí: ele te substituiu. Ó, em nosso lugar. Cristo me substituiu, Cristo substituiu, Cristo nos substituiu. Eu, você, nós só estamos aqui respirando, adorando, tendo a nossa família, tendo a nossa casa, tendo o nosso trabalho, tendo o nosso salário, porque Cristo nos substituiu. Só há possibilidade por causa disso, irmãos. Só é possível você respirar porque alguém tomou o seu lugar. Isso é motivo para agradecer ou não? Não, irmãos, isso é motivo para ser grato ou não? Nós precisamos sermos gratos, porque se nós chegamos até aqui, chegamos não por causa dos nossos méritos, mas porque alguém tomou o nosso lugar e nós tomamos o dele. Cristo, Isaías, vamos ver o que Isaías diz sobre isso. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo ele levou todas as nossas. De quem eram as doenças? Mas ele levou. Ó, o que o texto está dizendo, irmãos? As suas ele levou. Verso 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões.
foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Olha aí, ele foi esmagado por causa das iniquidades dele ou da nossa? Da sua, da minha, da nossa, irmão, pelo amor de Deus. Foi por causa de mim e de você. Ele tomou o nosso lugar. Verso de número 6. Olha o que diz o verso número 6, irmãos. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Porém, o Senhor, Yahvé, Adonai, olha aí, o Todo-Poderoso, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus pegou e disse: pode deixar que eu tenho um substituto. Alguém que vai te substituir. O meu filho amado vai tomar o teu lugar. Você, nós somos merecedores de castigo, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Irmãos, essa questão é tão tremenda, pastor, de substituição. Vamos para Êxodo, irmãos, Êxodo 12. Êxodo 12. Ó, você lembra da saída? Vamos ver se todo mundo está afiado aqui, olha. Qual foi a última praga do Egito? Para quem respondeu atrás, não responde mais não. Qual foi a última praga do Egito? A morte? A morte dos primogênitos. Não esquece não, irmão. A morte dos primogênitos. O que é que Deus fez? Êxodo 12. Êxodo é a saída. Deus preparando o povo para sair do Egito. Eu tenho uma coisa nova para vocês. Eu tenho um novo destino para vocês. Está na hora de vocês saírem. Saiu do Egito, mas olha o que Deus fez antes. Verso número 12, 13 e 14, por gentileza. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Verso número 14, irmãos. Esse dia, portanto, será para vós um quê? Memorial, uma lembrança eterna, irmãos. Sabe o que Deus estava dizendo, meus amigos? Olha, meu povo, pega o cordeiro, leva para casa, cuida direitinho. Vai chegar o tempo que vai ser necessário matar ele, porque eu vou ferir o Egito. Vou ferir todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas o cordeiro será morto, ele será o substituto. Irmãos, por que o israelita precisava, o hebreu precisava matar o cordeiro? O cordeiro era o substituto do primogênito da casa. Deus disse que ia ferir todo primogênito, desde o homem a animal. Então o sangue estava aplacando a ira, para que o primogênito não fosse ferido. Agora imagina, pastor Dimas tem o Joab e o Jofre. Quem é o mais velho? Primogênito. Agora imagina lá, ele cuidando do cordeiro, certo? Aí de repente ele mata o cordeiro. Aí o Jofre chega e diz assim: pai, você matou o cordeiro. Joab é o primogênito. Aí ele olha para o Jofre e diz assim: olha, ele é o substituto do seu irmão. Vocês entendem isso, irmãos? O cordeiro está substituindo o seu irmão. O anjo vai passar, e todo aquele que não tiver o sangue, ele vai ferir. Mas quando o anjo passou, irmãos, que viu o sangue do cordeiro, disse: pode passar por cima, pode passar por lado, pode ir adiante. Por quê? Porque aqui já morreu o substituto. Aqui já foi ferido o substituto. Já teve alguém que morreu no lugar. Já teve alguém que foi ferido no lugar. Nessa noite, no nome de Jesus, você, nós estamos aqui porque quando a ira veio, o juízo veio, havia um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o meu, o seu, o nosso substituto. Aleluia. Ele é o nosso substituto. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: seu substituto já morreu. Você entende isso? Olha como é bom ser grato por isso. 1 Coríntios 5,7. Coloca para mim. Eu acho que é 1 Coríntios 5,7. Vamos ver. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto
Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Sabe o que Paulo estava dizendo, irmãos? Recorde na sua vida, lembre-se na sua vida, que o Cordeiro que traz coisas novas sobre a sua vida, que nem o êxodo, a saída, coisas novas que iam acontecer. Paulo está dizendo, recorde disso para sempre, seja grato sempre disso, recorde sempre, seja uma memória eterna, qual? O Cordeiro Pascual, que é Cristo, já foi sacrificado em teu lugar, já foi sacrificado no meu lugar. No nome de Jesus, nessa noite, erga a sua mão, se você crê nessa palavra, receba no nome de Jesus. Você foi substituído, eu fui substituído, nós fomos substituídos. E é por isso que estamos aqui. Precisamos considerarmos esse valor, não sermos igual a Judas. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Na ceia, quando a gente vai cear, uma das recordações de Paulo, que não andou com Jesus, mas teve revelações do próprio Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 11, que é um texto que a gente gosta muito de usar: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando, tendo dado graças, pegou o pão, repartiu e disse: comam, este é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isto sempre em memória de mim. Jesus estava dizendo, recorde-se sempre. Agora, o que eu gosto também do texto de Paulo, sabe o que é, pastor? É que Paulo diz assim, olha, na noite em que ele foi traído, Paulo trouxe a evidência da traição de Judas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não sejam igual a Judas, que não reconheceu, não viu o valor do Cordeiro, desprezou o valor do Cordeiro. Não seja igual a ele, seja grato. Você tem um substituto, você tem um substituto. Estou sentindo graça de Deus nessa noite. Oh, aleluia. Seja grata, seja grato, seja grata, seja grato. Não seja que nem Judas, que entendia bem de valores de dinheiro, irmão, de preço, mas nunca reconheceu o valor de Jesus. Nessa noite, Deus nos chamou aqui na catedral para dizer: você teve um substituto, você foi substituído. Cristo substituiu. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Que coisa maravilhosa. Diga para o seu irmão: Cristo te substituiu. Isso. Quem mais ama Ele? É só o irmão que ama, você também. Por palavras, por ações, expresse a sua gratidão a Ele. Aleluia. Cristo te substituiu. Vamos continuar, irmãos. Cristo morreu em nosso lugar, então eu devo ser grato pela substituição. Eu devo ser grato pelo quê? Segundo, eu preciso ser grato pelo perdão dos pecados. Saber que você está completamente perdoado destrói o poder do pecado na sua vida. Jesus disse que aqueles a quem é muito perdoado o amam muito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Melhor expressão de ser grato a Deus pelo fato de sermos perdoados é rejeitando o pecado. É você submetendo a sua vida à vontade de Deus, entregando a sua vida à vontade de Deus. Isso mostra que você compreendeu que você foi perdoado e corresponde a isso. Fazendo o quê? Amando muito. Porque olha, Lucas 7, Jesus está lá na casa de Simão, fariseu. Há uma mulher pecadora lá, chorando os pés de Jesus, né, limpando o cabelo, limpando os pés de Jesus com o cabelo. E olha, Jesus olha para Simão, Simão olha para Jesus, Simão olha, qual que Simão pensou? Irmãos, isso é arrogância, sabe? Prepotência e orgulho. Simão olhou e disse: se esse homem fosse profeta mesmo, se ele fosse de Deus, ele ia saber qual é essa mulher, que está nos pés dele.
Mas ele não é um de Deus, não, porque está um pecador nos pés dele. Aí Jesus olha assim e diz: Simão, deixa eu te perguntar, tinha 2 devedores, tinha um credor e 2 devedores. Um devia tanto, outro devia tanto. E o credor decidiu perdoar a ambos, um com a dívida maior, um com a dívida menor. Eu te pergunto, quem é que vai amar mais aquele homem? Supõe, Senhor, que é o que devia mais, não tinha condições de pagar mesmo, foi perdoado, vai amar. Jesus disse: certo, bem, está vendo essa mulher nos meus pés? Diferente de você, que não lavou meus pés quando eu entrei, não derramou óleo sobre a minha cabeça, não me ungiu, não fez nada, nem me deu um beijo de saudação. Mas essa mulher aqui nos meus pés, reconhece quem sou. E pelo fato desse reconhecimento, dessa compreensão, Jesus disse assim: olha, por isso te digo, olha, Jesus dizendo: por isso te digo, Simão, perdoados são todos os seus pecados. Porque quem muito perdoa, muito ama. Irmãos, quando eu, você, nós compreendemos o quanto fomos perdoados, não existe dívida pequena diante de Deus em relação aos nossos pecados, nossas culpas. Então não há como amar menos. Ou você ama mais, ou você não compreendeu que precisa amá-lo muito, pelo fato de que a sua dívida era impagável. Certo? Mas ele perdoou os seus pecados. Ele perdoou, irmãos, olha, e quando eu digo que ele perdoou os pecados, eu quero abrir um parênteses aqui. Você olha, ser consciente de que ele perdoou os meus pecados não me dá o direito de viver pecando. Certo? Ser consciente de que ele perdoou os meus pecados não me dá o direito de eu viver pecando. Olha o que Paulo disse em Romanos, capítulo número 6, verso número 12 e 13. Vamos ver o que Paulo disse, verso número 12. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Verso número 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os membros do vosso corpo a Ele como instrumentos da justiça. Quando Paulo usa esse termo aqui, entregueis, essa palavra aqui, entregueis, no original é uma conotação militar. Paulo está falando de colocar à disposição. Sabe quando chega o período do exército, você completa 18 anos, você tem que se apresentar ao exército, se colocar à disposição da nação para servir? Paulo está dizendo a mesma coisa. Está usando a conotação militar. Paulo está dizendo: meu amigo, minha amiga, você que já entende que foi perdoado dos pecados, entregue o seu corpo, submeta o seu corpo, coloque a sua vida à disposição de Deus, não do pecado. Entregue a sua vida à disposição da justiça do Rei dos Reis. Eu coloco à disposição dele. Aí, irmãos, quando eu coloco a minha vida à disposição de Deus, consciente de que os meus pecados foram perdoados, cumpre-se o verso de número 14 do capítulo 6 de Romanos. O que diz o verso 14? Olha o que o verso 14 diz. Romanos 6,14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Olha o que ele está dizendo. Quando eu coloco à disposição de Deus o meu corpo, a minha vida, as minhas ações, aí Paulo está dizendo: o pecado não vai ter domínio, porque não é ele que está governando mais, não é ele que está reinando mais. Você foi consciente que é perdoado e vive para Deus agora, e vive para o Rei dos Reis. Eu preciso estar consciente de que fui perdoado dos pecados. Ser perdoado dos pecados, irmãos, Hebreus 8:12 é a cláusula da nova aliança. Olha o que diz Hebreus 8:12: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Deus estava dizendo: é uma cláusula, meu filho, eu te perdoei, não jogarei na sua cara, não porei diante de você, eu perdoei os seus pecados. Viva consciente disso, irmãos. Viver consciente de que eu fui perdoado é poder entrar no santíssimo lugar, irmãos. Hebreus 10, verso de número 11 e verso de número 12. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover
Sacrifício, irmão, dos animais que morriam. Olha, sangue de animal, de boi, de cabra, não removia, não tirava o pecado. Mas olha o verso 12, o que o escritor diz, olha: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único, não ofereceu mais que um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Irmãos, o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, oferecia o sacrifício, voltava e falava ao povo: os pecados foram perdoados, mas o véu continuava lá. Jesus entrou no lugar santíssimo, ofereceu o sacrifício, e Deus olhou do céu e disse: rasga o véu, rasga o véu, deixa todo mundo entrar. Eu, você, nós só estamos na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus, que perdoou todos os pecados, dando a possibilidade, eu e você, entrarmos no santíssimo lugar. Não era qualquer um que entrava no santíssimo lugar, porque lá era onde estava a presença de Deus. Poderia ser fulminado, entrou em pecado, morreu. Não foi oferecido, morreu. Entrava lá no santíssimo lugar. Mas quando Jesus ofereceu e o véu rasgou, não precisa ir mais lá. Ele está aqui agora. Agora a presença dele está aqui agora. O Santíssimo está aqui. O Santo dos Santos está aqui. Levante a sua mão no nome de Jesus e adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda Jesus, exalte a Jesus, bendiga a Jesus. Oh, aleluia. Quem mais foi perdoado dos pecados? Alguém que pode dizer: eu preciso ter certeza. Irmãos, ó, tem gente que duvida demais, mas pelo amor de Deus, você foi perdoado, eu fui perdoado. Nós devemos viver nessa consciência. Atos 10:43, Atos diz 10:43, viu? Os teus profetas dão testemunho disso. Olha o que diz: todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu santo nome. Atos 13, versos de número 38 e 39. Vamos ver o que diz Atos 13. Sendo assim, meus irmãos, ficai ciente, ficai sabendo. Se tu não sabia, fique sabendo agora. O que? Que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Você foi perdoado, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Diego, eu preciso ter provas de que eu fui perdoado. Efésios 1:7, irmãos. Olha o que diz Efésios 1:7. Vamos ver? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos. O perdão dos nossos. Nele aqui é Jesus, irmãos. Olha a preposição: nele, no qual, em quem, através, nele temos. Diga nessa noite: eu tenho. Tem o que, pregador? Vamos lá. Colossenses, capítulo de número 2, irmãos. Colossenses 1, verso de número 13 e verso de número 14, por gentileza. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o seu amado, em quem, no qual, através, temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. No nome de Jesus, quem foi perdoado, seu irmão aí: você tem o perdão dos pecados. Por isso, irmãos, o diabo pode bater dia e noite e dia na sua cara, mas há, irmãos, olha uma verdade, uma realidade contida em Romanos 8. Eu sei que há uma segunda parte que foi incluída, mas no texto grego original diz assim: olha, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. A dívida foi paga.
O pecado foi perdoado. Ele perdoou todos os nossos pecados. Quem crê? Se tu não crê, está difícil, sabe por quê? 1 Coríntios 15, 17. Está anotando aí, né, irmãos? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, esse momento é inútil. Serve para nada. Não muda em nada. E nós continuamos nos nossos. Mas vamos para a parte B do verso 25 do capítulo 4 de Romanos. 4, 25 de Romanos. Olha o que diz. Romanos 4. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos. Olha a parte B. E ressuscitado. E ressuscitado. E ressuscitado. E ressuscitado. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas os grilhões da morte não conseguiram segurar o autor da vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo e está aqui. Ele está vivo e está aqui. É por isso que nós estamos aqui adorando, irmãos. É por isso que nós estamos exaltando. A nossa fé não é inútil. A nossa comunidade, a nossa reunião não é inútil. Por quê? Porque Ele não está na sepultura. Ao terceiro dia Ele se levantou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus. Esse é o nosso Cristo vitorioso. Ele é vitorioso. É ou não é vitorioso? 1 Coríntios 15, verso de número 54. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Devorada, pois, foi a morte pela. Irmãos, Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A morte pensou: vou segurá-lo. Morreu por causa dos pecadores, mas a vitória triunfou. Verso seguinte, verso 55, olha o que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Verso 56. O arguilhão, vamos lá, verso 56, pode pular, meu irmão. Onde está? Porquanto o arguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Verso 57. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sejam sempre firmes, constantes e sempre abundantes. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele, coloque sobre os pés em nome de Jesus. Aleluia. Ele está vivo. Meu Deus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, irmãos. O Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, o Rei dos Reis, o vitorioso está no nosso meio. Ele te substituiu. Ele perdoou os teus pecados. E antes dos meninos do grupo de louvor, de adoração, entronizar o louvor, segura só um pouquinho, mas fica nessa pegada. Depois daqui vocês podem transbordar sobre a vida do povo. Vamos sentar.
grato por ter sido substituído. Eu disse mais cedo e vou dizer novamente: ninguém substituiria um maconheiro, ninguém substituiria um traficante, um noia, gerador de cocaína, fumador de crack, mas Cristo me substituiu. Cristo morreu no meu lugar, perdoou os meus pecados, e hoje eu estou aqui porque também sou grato. Terceiro ponto, por ser amado. Diga nessa noite: grato por ter sido substituído, grato por ter sido perdoado, grato por ser amado. Olha, Paulo disse em Efésios 3, 17, 18 e 19 que orava para que o pessoal compreendesse isso, que Cristo habite pela fé em vossos corações, e assim vocês possam ser arraigados e fundamentados em amor. Verso 18: e juntamente com todos os santos possais compreender e entender a largura, a altura, comprimento, profundidade do amor de Cristo por vós. Nessa noite compreenda em todas as dimensões o quanto você é amado por Ele, o quanto você é amada por Ele. Compreenda em todas as dimensões que você é amado e amada por Ele. Aí no verso 19 Paulo diz: e compreendendo e sendo assim, poder de ser preenchidos, cheios até transbordar, cheios de maneira completa de quê? De toda a plenitude de Deus, de todo ser de Deus. 1 João 4,9: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco em ter dado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que alguém chegue aqui, irmãos, e diga: será que Deus me ama? Ama sim. Paulo disse em Romanos 8, verso 31, que Ele ama tanto você que é ao teu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Você é amado, você é amada, você é, nós somos o amados de Deus.
refletir sobre essa palavra que desceu direto do trono de Deus para os nossos corações nesta noite. Esta palavra que traz a certeza que não importa quem você era, não importa o que você fez, o que importa é que você foi substituído, o que importa é que você foi perdoado, e sobretudo, mesmo sem merecimento algum, você foi amado. É isso que importa. Nós estamos no último dia do mês, nós estamos no último dia desse tema da gratidão, e essa pode ser a sua grande oportunidade para você entender que Deus não se esqueceu de você, que Deus não desistiu de você, por mais difícil que as coisas tenham sido até aqui. Ele te trouxe aqui, e hoje Ele quer te abraçar, e hoje Ele quer te perdoar, e hoje Ele quer te reconstruir, e hoje Ele quer te fazer de novo. Por isso Ele te chama, querido. Por isso Ele te chama, querida. Você que entende que você precisa ser grato por esse amor, e que Deus hoje te concede mais uma chance de retomar o curso da sua vida e escrever a sua história. Deus está falando contigo: eu quero fazer tudo novo, eu quero direcionar os teus passos, endireitar as tuas veredas, eu quero trazer alegria para o seu coração, eu quero trazer sorriso para os teus lábios, e eu quero que você contemple todo o amor que eu dispenso a ti. Essa palavra é para você, você que necessita nesta noite de ser abraçado por esse amor e ter o Senhor como o Senhor da sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Pode vir, pega na mão do Senhor, Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado, e hoje Ele reconstrói uma nova história na sua vida. Hoje Ele faz tudo novo. Se preciso for até o seu nome, Ele muda. Se preciso for, Ele apaga o seu passado, e toda palavra de condenação, toda palavra de acusação, ela sai da sua vida nesta noite. Mas é preciso com que você saia do seu lugar e que você fala: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, eu reconheço o Senhor na minha vida, e eu quero que você conduza a minha vida de hoje em diante. Pode vir, pode vir. Aplauda porque o Senhor está fazendo. Pode vir, pode vir. Cadê você? Cadê você que necessita do Senhor? Pode vir. Pode vir, vem pra cá. Vem pro altar de Deus. É nos pés do Senhor. Não precisa ter vergonha. Nós estamos aqui em família. E o que mais alegra o povo de Deus, o que mais alegra o povo de Deus é ver pessoas se arrependendo, ter os seus nomes escritos no livro da vida. Não tem nada que alegra mais o povo de Deus, e não tem nada mais que alegra o céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Está acontecendo festa nos céus agora. Nós temos mais alguém? Temos mais alguém